Dando continuidade então à avaliação do padrão do extension, a gente tinha visto que no bloco básico do extension a gente tinha 3 operações realizadas para thread para cada 7 valores carregados na memória global. Então, como a gente trabalha com esses valores de regiões vizinhas, então a gente precisa iterar, então tem um valor central e pega os vizinhos em relação a cada dimensão que a gente tem no nosso input. Então a gente estava olhando esse input com 3 dimensões, a gente definiu como IJK, e a gente estava aplicando a operação de extensão de ordem 1. Só pegava o primeiro vizinho. E para, mesmo tendo muita operação que a gente faz, então a gente tem multiplicação com constantes, faz a soma, a gente ainda precisa carregar bastante valores da memória global. Então nossa taxa de operação por byte fica bem pequena, 0.4. E aí a gente melhorou a execução do stencil, fazendo com que as threads carregassem de forma colaborativa alguns valores da região de entrada. Então definindo um tile 3D da dimensão em relação à dimensão da entrada, a gente carrega um conjunto de valores e itera sobre eles, reusando valores nessa região de threads que a gente já carregou. Então, para cada uma dessas regiões, uma thread dentro desse limite aqui, um pouco menor do que a região de saída, vai computar cada um desses valores aqui que estão vendo. A gente tem essa região acima de valores que a gente não computa em relação à saída, que são os valores de tail, ou os valores de border. Então cada um dos tiles, cada um da região do tile de entrada, que a gente define como essa região inteira, vai computar os valores de saída nessa região reduzida, nessa região menor. Então, com essa configuração, a gente tem que cada tile de entrada ele é um cubo de T pontos. Então, a gente tem essa visualização aqui em 2D, mas lembrando que na nossa implementação a gente está lidando com o stencil em 3 dimensões. Então, o tile de entrada, na verdade, ele vai ser um cubo de T pontos para cada uma das dimensões. E o tile de saída vai ter T menos 2 pontos em cada dimensão. Então, para cada uma da dimensão a gente perde 2 linhas ou 2 colunas. E aí teria também mais uma dimensão adicional em relação à profundidade. E aí cada bloco ele vai ter T-2 ao cubo threads ativas calculando valores de pontos no grid de saída. A gente vai ter operações para cada um desses pontos que está dentro da dimensão do tile de saída. A gente ainda tem 13 points operações sendo realizadas e cada bloco ele vai carregar 4 bytes no valor de ponto flutuante, precisão simples, para cada elemento do input tile. Então, as operações que a gente realiza, elas são realizadas em relação à dimensão do output. A gente vai ter um conjunto de operações para cada uma dessas posições, mas para executar isso a gente precisa carregar esses valores em relação ao tile do input, que é um pouco maior, tem esses valores de rail ao redor. E aí se a gente for olhar a relação de operações por byte, então a gente tem 13 operações atuando em T-2 ao cubo,
que é o tamanho do tile de saída. E a gente precisa de 4T ao cubo acesso à memória. T ao cubo é o tamanho do tile de entrada. E a gente multiplica por 4, que são o número de bytes para pontos flutuantes. Então, na verdade, a gente vai ter essa operação aqui, que define a nossa taxa de operações de pontos flutuantes por acesso à memória. E aí, quanto maior for o valor de T, como a gente já viu, mais valores vão ser reusados. Mas a gente vai ter esse nível de colaboração entre as threads. E aí, à medida que o T cresce, a gente tem o overbound dessa taxa que vai ser 3.25 operações por byte. Então, de 0.4 a gente já cresce bastante, ficando com 3.25. E aí, se a gente considera o limite de threads por bloco, então na verdade cada bloco ele pode ter até 1024 threads. Alcançar esse valor de T ele vai ser mais complicado. Então na prática o nosso valor máximo de T ele seria 8. Então a gente teria no máximo 512 threads por bloco, 8 vezes 8 vezes 8. E como a gente adiciona mais uma dimensão, a gente limita o tamanho dessa região que a gente pode definir para um tile dentro de um bloco. Tem essa configuração de trabalhar colaborativamente no mesmo bloco, já que com outros blocos a gente não tem informação compartilhada. E a outra questão é que a quantidade de memória utilizada na shared memory ela vai ser proporcional até o cubo. Então a gente também não pode crescer muito esse valor de T, porque aumentar o T vai aumentar o consumo na shared memory. Então o hardware, o próprio limite de hardware, ele limita a gente a usar valores de T menores. E aí na prática, a gente tem esse bound teórico de 3.25, mas na prática a gente vai ter 1.37 operações por byte se for usar um T igual a 8. E o impacto de a gente utilizar esses tais de dimensões menores, então por exemplo na convolução, como a gente só tem duas dimensões, a gente tem um caso 2D, a gente pode definir uma convolução, assumindo raio 1, um input tile de 32 por 32. Então você vai ter as 1024 threads, os 1024 elementos. E aí se a gente tem 32 por 32, o tile de saída ele vai ter 30 por 30. Assumindo o caso básico, thread 1, thread 1, e vai ter 900 elementos. Se a gente for fazer a diferença, 1024 e 1900, a gente vai ter 124 elementos de rede. Então, 12% desses valores que a gente carrega da entrada, eles não vão fazer parte do tile de saída. Para o stencil, no caso 3D, a gente vai ter uma dimensão a mais, então o input ele vai ter 8 por 8 por 8, a gente tem 512. E o tile de saída do output, ele vai ter a dimensão 6 por 6 por 6. Então cada dimensão a gente vai ter menos de 2, a gente vai perder duas sequências de valores. E aí vai ter 216 elementos. Se a gente for fazer essa diferença, para esse limite máximo de 512 menos de 216, vai ter 296 elementos que são carregados, mas não fazem parte do nosso grid de saída. Então isso corresponde a 58% das informações que a gente está carregando. E aí se a gente aumenta mais uma dimensão, a gente tem menos recursos livres. A gente restringe os valores desse tile que a gente pode definir. E uma segunda desvantagem de utilizar um kernel pequeno é que a gente não pode aproveitar a organização da memória. Então a gente viu, se a gente carrega informações sequenciais no mesmo step, o device ele pode otimizar isso carregando bursts da memória que vai retornar mais informação. E se a gente tem um tile 8 por 8 por 8, cada warp ele vai carregar 4 linhas diferentes.
E aí essas informações das 4 linhas, elas vão acessar 4 posições diferentes da memória. Então a gente vai ter essa diferença de offset quando a gente for carregar. Então a gente tem no input tile 3D, a gente tem esses valores de veio que não são reusados, e a gente vai ter um tile do output menor. Então uma outra forma de visualizar isso, então vamos fazer uma otimização em relação a esse plano. Então a gente tem 3 dimensões, e aí, como a gente viu, o input tile vai ter, aqui seria t ao cubo, vai ser 6 ao cubo. Output tile teria t menos 2 ao cubo. Então, se o input tile for t igual a 6, o output tile vai ter t menos 2, que é 4. E aí, se a gente olha isso para cada plano, então, ao invés de olhar as 3 dimensões, a gente pode computar isso em relação a cada plano. Então a gente pode carregar as informações no plano 2D. Se a gente fizer essa comparação, cada plano, x, y, aqui a gente tem 216, se a gente olhar só em relação a x, y, a gente vai ter 6 ao quadrado, que é 36, e se a gente olha em relação ao tile de saída, a gente vai ter 4 ao quadrado. E aí nessa otimização a gente carrega os blocos para atuar sobre os planos x, y. Então a gente tem aquela questão de granularidade das operações, o cosinus. Ao invés de estar olhando um bloco como um todo, a gente olha localmente e executa as operações para cada um dos planos e aproveita essas operações para calcular o próximo passo. Então a gente aumenta ainda mais a granularidade das operações que a gente está fazendo no kernel. E a gente pode visualizar o tile de saída, por exemplo, em relação ao tempo. A gente tem o tile que a gente está avaliando no momento corrente. A gente tem o prévio, que é uma dimensão acima, em relação à dimensão Z, então a gente está olhando o plano XY, e a gente vai ter T passos, aqui é o corrente, o prévio e o próximo passo. E o passo corrente ele vai computar dentro da terceira dimensão a região 2D correspondente no output. E aí vocês podem olhar em detalhes melhor depois esse código, mas a gente tem que ver aqui, a gente tinha uma operação sendo aplicada dentro desse laço que sempre estava carregando informação da memória. A gente melhorou isso com tiles, armazenando isso na memória compartilhada. Mas a gente tinha um limite de execução, tanto em relação ao número de threads por bloco, quanto em relação ao hardware, porque a gente estava lidando com o escopo 3D. E aí a ideia aqui é a gente simplificar isso, definindo 3 variáveis mais com 2 dimensões. Então a gente diminui uma dimensão, e ao invés de a gente estar trabalhando com valores de tile ao cubo, a gente vai estar trabalhando com valores de tile ao quadrado. E já diminui bastante o número de recursos que a gente utiliza para esse kernel. E aí, paralelizando isso, a gente vai ter uma camada que a gente está visualizando, a gente vai ter uma camada anterior e a próxima camada, que é a ordem do stencil que a gente está executando. A gente precisa do valor menos 1 e mais 1. Então a gente carrega aqui de forma colaborativa, utilizando as threads para armazenar informação na memória compartilhada. A gente tem as nossas condições. A gente precisa sincronizar isso. A gente só atualiza os valores em cada uma das camadas que a gente tem. E aí a gente pode executar as nossas operações como a gente executava anteriormente. Então, dentro da camada atual, a gente vai ter o ponto central. A gente varia cada dimensão, menos 1
mais um, e a gente computa a influência dos valores necessários na camada anterior e na próxima camada. E aí no final a gente só precisa atualizar esses valores correntes da próxima camada para um próximo passo. Então a ideia aqui é a gente está diminuindo o overhead de computação em uma operação que a gente utilizava 3 dimensões, a gente diminui para 2 dimensões. Então a gente aumenta a granularidade das operações para utilizar menos recursos de hardware e poder paralelizar isso na memória compartilhada. Então, particionando a informação na shared memory, a gente pode ter mais threads ativos, realizando mais computação, porque o bloco de thread ele passa de t ao cubo para t ao quadrado, então a gente tem muito menos recurso sendo utilizado, e a gente pode com isso aumentar o valor de t. Então, por exemplo, a gente agora pode chegar a t igual a 32, como a gente tinha na convolução. E aí, refazendo os cálculos, como a gente tinha feito anteriormente, a gente pode chegar a 2,68, melhora bastante em relação ao 1,37 que a gente tinha para t igual a 8. E ao invés de termos t ao cubo elementos na shared memory, a gente vai ter 3t ao quadrado. Então a gente tem 3 camadas de 2 dimensões. E aí isso dá 12 KB por bloco apenas. E uma outra otimização que a gente ainda pode fazer, se vocês visualizarem bem, a gente vai ter ainda a camada que a gente está computando em 2 dimensões, mas ao invés de ter 3 matrizes armazenadas na shared memory, a gente acumula os valores da camada anterior em 2 valores escalares. Então a ideia aqui é que esses escalares eles podem ser instanciados como variáveis automáticas e vão estar armazenados no registrador. E aqui nessa versão a gente só vai ter uma matriz armazenada na shared memory. A gente vai ter 3 valores armazenados no registrador. Então a gente vai estar ocupando menos espaço e essa operação ela vai ser executada de forma mais rápida, porque a informação no registrador ela pode ser acessada de forma mais rápida pelo core que está processando. E aí quando a gente for fazer as operações, a gente ajusta todas as condições para carregar os valores da camada e durante o cálculo a gente acessa as variáveis que estão armazenadas nos escalares. Então essa é uma melhoria a mais dentro desse algoritmo de instância.